Meu objetivo nesse vídeo é mostrar para você o que é o Dev de Tráfego, o meu novo treinamento que ensina como construir infraestrutura com IA, seja página de venda, seja sistema de traqueamento, seja um CRM interno. O objetivo do treinamento é ensinar vocês como utilizar o Cloud Code para desenvolver estruturas personalizadas para os seus clientes, estruturas que vocês conseguem vender aí por R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000. E se vocês tiverem clientes que têm uma estrutura semelhante, conseguem replicar de forma muito fácil. Para quem não me conhece, eu me chamo Rafael, eu trabalho com marketing digital há mais de 6 anos. Nos últimos 2 anos eu fiquei focado em desenvolver estruturas de traqueamento para os meus clientes. Para quem não sabe, estrutura de traqueamento é basicamente o processo que a gente faz para enviar conversões para as plataformas de anúncio, ou seja, enviar quem está comprando, quem está virando lead, para que as plataformas de anúncio otimizem as campanhas de forma melhor. Eu tenho 2 treinamentos na área de traqueamento, que é o traqueamento online e o traqueamento online 2.0, que já tem mais de 3.500 alunos, onde a gente aprende como construir essas estruturas, seja para captura de lead, venda de infoproduto, traqueamento de WhatsApp, utilizando o Google Tag Manager e Stape, que era um modelo antigo. Para quem não entende, o Google Tag Manager é uma ferramenta que a gente instala no nosso site via código Redbody, que permite a gente instalar códigos dentro do nosso site para fazer esse processo de traqueamento. A gente também conecta o nosso Google Tag Manager a um servidor, nesse caso o servidor da Stape, para a gente poder ter um banco de dados para armazenar informações e também ter uma abertura para receber eventos externos, ou seja, quando a pessoa passa pela nossa página e vai finalizar a compra em um checkout externo, a gente poder receber esse evento de compra. E isso aqui continua funcionando perfeitamente, traz muito resultado para os meus clientes, eu tenho inúmeros feedbacks de alunos que já implementaram e também tiveram muito resultado. Porém, nos últimos meses, eu desenvolvi um novo método de fazer esse traqueamento sem necessitar do Google Tag Manager e a Stape. E é isso que eu ensino no Dev de Tráfego. Como a gente consegue construir esses sistemas utilizando o Cloud Code. Então, vou vir aqui para o treinamento para mostrar para vocês quais aulas a gente tem. E o treinamento ele é muito objetivo. A ideia do treinamento é ensinar vocês como construir essas estruturas em específico que eu vou mostrar aqui. Mas, além disso, ensinar vocês como entender problemas específicos que empresas podem ter e como vocês podem solucionar esses problemas com sistemas, seja de traqueamento, seja sistema de CRM, seja sistemas para gestão interna da equipe. Então vamos lá, o que a gente vai aprender aqui dentro do treinamento? Primeiro, no módulo 1, a gente vai entender como a gente cria as contas e como que a gente instala as ferramentas. Além dos vídeos gravados que a gente tem aqui, vocês também vão receber acesso a esse material de apoio, que tem tudo que a gente aborda dentro da aula, todos os prompts, o material de acompanhamento para vocês. E a ideia do treinamento é realmente ser bem objetivo, então a gente tem aulas que não são aulas muito longas. Então, para vocês terem noção, o primeiro módulo do treinamento, a gente tem uma aula de 25 minutos ensinando todo esse passo a passo de como conectar as ferramentas, validar se está tudo certo. Depois a gente tem uma segunda aula que ensina as boas práticas e o prompt base para utilizar o Cloud Code, para que a gente consiga extrair um melhor resultado da ferramenta. E na aula 3, a gente fala sobre a infraestrutura e onde cada ferramenta atua. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês mais sobre isso, para que vocês entendam qual que é a lógica por trás do desenvolvimento de sistemas, seja páginas, sistemas de traqueamento, sistema de CRM, utilizando o Cloud Code. Então, basicamente, como que funciona a criação desse sistema? Primeiro a gente baixa o Cloud Code, o Antigravity, que é essa ferramenta aqui, o Antigravity, por onde a gente consegue acessar os nossos projetos. Cada projeto vai estar dentro de uma pasta, ou seja, se eu acessar aqui eu tenho a minha pasta chamada Projetos Cloud, dentro dessa pasta eu tenho cada um dos meus projetos que a gente desenvolveu ao longo do treinamento. Dentro dessa pasta a gente tem todos os códigos para o desenvolvimento desse sistema. E esses códigos eles são gerados pelo Cloud Code, que é a IA da Anthropic que faz todo esse processo de criação para a gente. Então a ideia do treinamento é mostrar para vocês como vocês conseguem desenvolver páginas, sistemas, utilizando linguagem natural para que a IA crie o código e vocês implementem esse código em uma infraestrutura que funcione. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é que cada projeto é uma pasta dentro do nosso computador, uma pasta local e que não está publicada. O Cloud ele vai atuar dentro dessa pasta, construindo todo o código necessário para que quando a gente publique o sistema, a gente consiga receber um evento e esse evento seja tratado, para que quando alguma ação acontecer dentro de um site, a gente consiga enviar essa informação para as plataformas de anúncio fazendo o processo de traqueamento. Então, a gente tem a primeira parte do sistema que é o código. O código fica no nosso computador e quando a gente valida que o código está ok, a gente passa esse código para a internet. E a gente vai fazer isso basicamente dessa forma. Então a gente tem o Cloud Code, o Antigravity, dentro da nossa máquina, dentro do nosso computador, operando em uma pasta. Quando a gente validou que esse código está ok, a gente passa ele para o GitHub, para que a gente tenha o nosso repositório na internet, e a gente conecta o nosso GitHub a Vercel ou a Cloudflare, como a gente mostra dentro do treinamento, para que o nosso projeto vá para o ar dentro do nosso domínio. E uma vez que o nosso projeto esteja no ar, a gente conecta ele com um banco de dados, aqui no caso utilizando o Supabase, mas pode ser utilizado outros bancos de dados, e também a gente conecta ele a receber eventos externos via API ou via webhook, ou seja, a gente consegue puxar métricas lá de dentro do Meta, consegue enviar eventos de conversão para dentro do
do Meta consegue receber eventos de outras plataformas e dessa forma criar um sistema de traqueamento completo sem necessidade do Google Tag Manager Step. Ou seja, o Google Tag Manager nada mais era do que um sistema que a gente instalava no nosso site para incluir códigos do nosso site fazer funções. Nesse caso, com o Cloud Code, a gente cria um sistema utilizando o Cloud Code para desenvolver o código e uma vez publicado, a gente instala o nosso sistema dentro do nosso site e ele vai fazer o mesmo papel que o Google Tag Manager fazia. E tudo isso de forma gratuita, na grande maioria dos projetos. Ou seja, só para mostrar para vocês, a gente tem um projeto aqui que está rodando já há mais de 3 meses. Nos últimos 30 dias teve um faturamento bruto de mais de $54 mil. E aqui é um exemplo prático de um sistema que vocês vão aprender a construir. Esse sistema nada mais é do que uma estrutura que vende através da Digistory, que é uma plataforma de vendas, e a gente basicamente instalou esse sistema na página de vendas, e o que esse sistema faz é basicamente capturar os eventos que acontecem dentro do site, page view, checkout, compra, e enviar para as plataformas de anúncio. Ou seja, aqui a gente consegue ver tudo que está sendo enviado para a plataforma de anúncio, consegue ver o histórico de eventos do usuário e consegue também ter o log do que foi enviado para o Meta e a resposta do Meta, para a gente conseguir fazer essa validação de que tudo está ok. Então, a gente utiliza o Cloud Code apenas para o desenvolvimento do sistema ou para ajustar o sistema caso a gente precise, mas uma vez o sistema no ar, o Cloud Code não está mais atuando, o que é uma dúvida bem recorrente do pessoal. Se o sistema roda junto com o Cloud Code. Não, a gente utiliza o Cloud Code para desenvolver o sistema e uma vez que o sistema esteja pronto, a gente vincula ele a um local para rodar, que no caso pode ser a Vercel ou a Cloudflare, ou até outros locais que a gente pode hospedar o nosso sistema, e também vinculamos ele com o nosso banco de dados para a gente armazenar os dados e poder ter esses dashboards visuais. Então espero que vocês tenham entendido que o sistema ele não roda com o Cloud Code, a gente constrói ele com o Cloud Code, mas ele vai rodar depois em outras ferramentas, e todas essas ferramentas a gente consegue estar rodando de forma gratuita. Ou seja, o que a gente gastava com a Step, os $20, $50 que a gente precisava pagar para a Step, hoje a gente não necessita mais. Então, por exemplo, o projeto que eu mostrei para vocês, que está faturando mais de $50 mil por mês, ele está atuando no plano gratuito, porque é um sistema super simples, que armazena poucos dados e a gente consegue ter aquele painel que traz uma visão dos dados muito melhor do que a gente tinha lá no Google Tag Manager ou utilizando uma planilha, por exemplo. Mas bora lá então, o que mais que a gente tem aqui no curso? Então, o primeiro módulo é para a gente entender como que a gente cria as nossas contas, como que a gente deixa todo o ambiente pronto para a gente começar a criar as estruturas. No segundo módulo, a gente vai ter aqui o passo a passo de como que a gente constrói uma página de vendas, mas esse mesmo processo pode ser utilizado para criar outros tipos de páginas, seja um quiz, seja uma página de captura de lead. Então, na aula, a gente mostra o passo a passo que a gente utilizou para criar essa página do zero e hospedar ela dentro do nosso domínio de forma gratuita. Então, se vocês verem aqui a página, ela vai ter algumas animações, a gente mostra como que a gente consegue colocar essas animações. Funciona também no mobile todas essas animações. A gente tem aqui alguns efeitos bem interessantes dentro da página. E o objetivo aqui é mostrar para vocês o passo a passo de como que vocês conseguem replicar efeitos que vocês tenham visto em outras páginas para a página de vocês. Também como utilizar o Cloud para desenvolver a cópia, a estrutura da página, como que vocês conseguem replicar o design system de alguma outra página. Então esse nosso módulo específico, onde a gente fala de página de vendas e design, vai ensinar o passo a passo lógico de como vocês conseguem construir a página de vocês e como vocês conseguem hospedar essa página no domínio de vocês de forma gratuita. Eu acredito que se você aprender apenas a como criar páginas, você já conseguiria ter um ROI do valor que está sendo cobrado esse treinamento. Talvez com uma ou duas implementações de páginas que você venda para algum cliente, você já teria o retorno sobre o investimento desse treinamento. Mas a gente não para por aqui. A gente ensina a criação de página para que vocês entendam essa lógica do design, de onde vocês conseguem pegar referências, sites onde a gente pode estar se inspirando, mas depois entra o processo mais importante do treinamento, que é a nossa parte de traqueamento. Aqui a gente começa a desenvolver sistemas que conversam com outras plataformas, que recebem dados de outras APIs, que enviam dados via API para outros sistemas. Nesse caso aqui, a gente aprende a como desenvolver esse sistema, que é o mesmo sistema que eu utilizo para a venda desse produto. Esse sistema aqui, basicamente, ele é instalado via script dentro da página, e não precisa ser uma página criada com IA. O sistema funciona em qualquer tipo de página. E basicamente o que ele faz é trazer todos os dados da nossa operação e também buscar dados lá de dentro do Meta via API para que a gente tenha um dashboard completo da nossa estrutura. Ou seja, eu tenho aqui quanto que eu faturei com as vendas do treinamento, eu tenho quanto foi investido. Aqui eu ainda estou com investimento baixo, porque eu ainda estou gravando o vídeo de vendas e vai ser adicionado, e depois realmente eu vou começar a investir mais pesado dentro desse treinamento. Mas a ideia aqui é mostrar para
vocês a parte visual do sistema, onde a gente consegue ver quantidade de usuários, quantidade de visitas, quantidade de checkouts, quantidade de compras. A gente tem basicamente um dashboard da nossa operação de forma muito simples de ser criada. Esse processo aqui, tanto da página quanto do sistema de tracking, a gente levou um dia, uma manhã e uma tarde para desenvolver esse sistema. E o mais legal de tudo é que uma vez que você tem o sistema desenvolvido, que você tem o seu projeto pronto, você consegue replicar ele de forma muito simples. Porque uma vez que você tem o código e a lógica toda funcionando, você pode simplesmente replicar a pasta do seu projeto para um outro cliente que tem uma estrutura parecida, ou ajustar uma estrutura que já existe, por exemplo, de venda para Hotmart para a venda da QIFI, simplesmente passando um prompt para a IA fazer isso. Então, na minha visão, a gente vai passar por uma revolução muito grande no mercado digital, e quem estiver preparado para isso, quem conseguir utilizar a IA para desenvolver sistemas, desenvolver páginas ou entregar um resultado melhor e mais rápido, vai se destacar no mercado. E outro ponto muito interessante é que o sistema ele é totalmente personalizável. Ou seja, aqui no meu caso, eu tenho um vídeo que está dentro da página de vendas, que num primeiro momento era a minha aula 1 do treinamento. Eu consegui simplesmente passando um prompt para ele, que ele criasse um ambiente onde eu pudesse ver o vídeo, a quantidade de pessoas que assistiram, qual que é a média assistida, qual que é o tempo médio, e com isso eu conseguiria, por exemplo, desenvolver várias páginas iguais, colocar vídeos diferentes e conseguir fazer um teste AB prático de qual é o vídeo que está trazendo o melhor retorno. Então, realmente, isso abre um mundo de possibilidades do que a gente pode fazer. E não para por aí, não para em sistemas de traqueamento de venda de infoproduto, como é nesse caso. A gente também ensina como construir sistemas personalizados. Nesse caso, a gente tem uma aula em que a gente ensina como construir esse sistema aqui, do zero, um sistema de CRM integrado à sua página, que não necessariamente precisa ser uma página feita com IA. A gente mostra na aula como que a gente construiu a nossa página com IA, que inclusive essa página aqui, eu vou pegar as UTMs para mostrar para vocês, que essa página aqui é uma página que a gente construiu em questão de 30 minutos, simplesmente a gente pegou um design system, replicou e pediu para o cloud ajustar a cópia aqui para o nosso cenário. E o que essa página faz? Ela é uma página de captura de lead. E o mais importante não é a página, mas o sistema que a gente criou para gerenciar esses leads, que é esse sistema aqui. Esse sistema, ele faz toda a parte de traqueamento, ou seja, ele faz o envio das conversões lá para o Meta, a gente consegue ver o que está sendo enviado para o Meta, qual que é a resposta da plataforma, e uma vez que o usuário tenha enviado o formulário, por exemplo aqui, uma vez que eu tenha enviado o formulário, o meu CRM, esse meu sistema, ele integra de forma automática e traz esse lead aqui. Nesse cenário, é um sistema que a gente criaria para uma empresa que faz captura de lead e pode ter os seus atendentes. A gente também vê a lógica de como construir usuários específicos para o sistema. Por exemplo, eu tenho meu usuário admin aqui, mas eu também tenho o meu usuário que é atendente. E se eu acessar o meu usuário como atendente, eu vou conseguir basicamente ter acesso apenas a funções específicas. Então você entende como construir um sistema para uma empresa e como dar acessos específicos para quem vai gerenciar o sistema e para quem vai só atualizar os contatos, por exemplo. E esse sistema também ele é integrado via API com as plataformas de anúncio. Ou seja, uma vez que eu tenha movido esse lead para contato feito, aqui em eventos enviados, eu vou ter o meu evento de lead sendo enviado, tanto para o GA4 quanto para o Meta. Se eu vier aqui em Pipeline novamente, eu consigo editar aqui esse usuário, colocar um valor da negociação, por exemplo. Eu poderia também selecionar um produto ou criar um novo produto aqui. Vou salvar aqui só para mostrar para vocês. A gente tem o histórico de eventos desse usuário, a gente tem aqui todos os dados de captura desse usuário e a gente também consegue, ao qualificar ele ou colocar que ele comprou, ter esses eventos sendo enviados para as plataformas de anúncio também gerarem a otimização, contendo o valor, contendo a moeda. Ou seja, todo o processo manual que a gente fazia dentro do Google Tag Manager, a gente consegue gerar de forma automática utilizando sistemas criados com Cloud Code. Porém, vai muito além do traqueamento. Um sistema como esse pode resolver, às vezes, uma dor de uma empresa que é gigantesca. Às vezes, a empresa paga um CRM, paga lá 500, 600 reais por mês para utilizar 5% das funcionalidades daquele CRM. Com um sistema desses, a gente consegue entregar o mesmo resultado, um resultado até melhor, porque a gente consegue personalizar para a especificidade daquela empresa. E, sinceramente, tem muitas empresas que pagariam 3, 4, 5 mil reais para um sistema próprio de CRM para elas, e também vocês poderiam cobrar uma manutenção desse sistema. Além disso, dentro do sistema, a gente tem toda a parte de dashboard, que também pode ser integrada com a plataforma de anúncios para ter um investimento total e ter todas as métricas da operação aqui e o custo de cada um dos eventos. A gente consegue ter a nossa parte de UTMs e origem para saber de onde que está vindo os acessos, os leads, as qualificações, as compras. Aqui no caso, eu excluí o banco de dados apenas para mostrar para vocês, e se vocês notarem, a página que eu acessei que eu converti, tinham as UTMs presentes. Por isso que aparece aqui qual que é o Source Campaign Medium Content. Ou seja, a gente consegue também ter um rastreamento dos dados da nossa operação de forma muito melhor. Conseguimos ter a nossa parte de geolocalização e saber de onde que estão vindo as nossas conversões. Conseguimos, como a gente já viu, criar usuários específicos com funções determinadas. Conseguimos criar produtos. Conseguimos
vir aqui na nossa parte de configuração e configurar qual que vai ser as plataformas que vão receber os eventos. Mas o ponto mais importante do treinamento não é que vocês consigam replicar essas estruturas, é que vocês entendam a lógica de como vocês conseguem construir estruturas personalizadas. Aqui a gente vai ter uma base de como que a gente faz o envio correto dos eventos de traqueamento, como que a gente vincula o banco de dados, como que a gente conecta via API com outros sistemas, e sinceramente isso pode modificar a forma que vocês trabalham hoje e como vocês entregam resultados, seja para si mesmo em projetos pessoais ou para os seus clientes, caso você seja um gestor de tráfego, uma agência de marketing. E o meu objetivo com esse treinamento é que todo mundo que compre ele tenha ROI. Ou seja, se você acredita que aprendendo como desenvolver páginas com IA, como desenvolver lógicas de sistemas personalizados para os seus clientes, você vai conseguir ter um retorno maior do que você investiu, esse treinamento é para você. Se você acredita que aprendendo tudo isso você não vai ter um resultado melhor, esse treinamento não é para você. Então espero que com esse vídeo vocês tenham entendido o que o treinamento ensina. Ele não é um treinamento que vai ensinar um sistema pronto para vocês copiarem e colarem, ele é um treinamento que vai ensinar a lógica de como construir esses sistemas. Vocês vão entender como eu fiz para criar tanto as páginas quanto sistemas de traqueamento, todos os testes que a gente precisa fazer para validar que o sistema está ok. Então, se você acha que faz sentido para você aprender isso e talvez modificar por completo a forma que você entrega resultados, seja na sua operação ou nas operações dos seus clientes, eu te convido a adquirir o treinamento e ao final do treinamento eu peço que você me deixe o seu feedback e os sistemas que você conseguiu construir. Eu acredito que a gente está numa revolução do mercado e quem entender isso antes vai com certeza colher muitos frutos. Então a gente se vê dentro das aulas.